Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre o direito processual apresentado por Guilherme Kristen Meller. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. Neste episódio, caminhando na ideia de entregar um futuro fechamento acerca da parte de teoria geral do processo e processo de conhecimento, vamos regredir a nossa análise aos aspectos propedêuticos do processo civil e analisar um dos temas que, se não for o primeiro, está no campo de assuntos necessários para iniciar o estudo sobre o processo civil. Falaremos sobre a relação entre a cultura e o processo, isso é, a proposta é compreender o porquê de o processo ser da forma como é, de modo que, além desta análise, faremos algumas considerações sobre as etapas metodológicas mais aceitas nos próximos episódios. Parafraseando as ideias do saudoso jurista baiano professor J.J. Calmon de Passos em seu livro Direito, Poder, Justiça e Processo, Julgando os que nos julgam, publicado pela editora Forense em 1999, devemos entender que o direito, e já podemos estabelecer relação com o processo, não está situado na natureza. Melhor dizendo, não é um produto natural. O direito é constituído pelo ser humano para ser usado pelo ser humano. Vale, portanto, concluir, e aqui utilizando como base a hermenêutica fenomenológica, sendo o direito algo criado, desenvolvido pelo ser humano inexoravelmente, a ideia do que se tem por ele será dotada de significados específicos, particulares provenientes de tempo e local delimitados. A conclusão, pelo aspecto social do direito, é uma corrente pacificada e vetusta da ciência jurídica. A história e também a geografia, para contextualizar essa afirmação odiernamente, nos clarificam esse ponto. Se buscarmos estabelecer uma linha cronológica da humanidade, veremos que a sociedade, em cada pequeno grupo que a compõe, apresentou manifestações diversas da sua ideia do que seria direito. Esse mesmo grupo, entretanto, supondo que foi mantido durante décadas ou séculos, foi ressignificando aquilo que entendia outrora por direito. Inicialmente, por exemplo, e um exemplo bem impactante para sinalizar isso que digo a vocês, a mulher era considerada como um objeto do homem. Hoje, pensando no caso do direito brasileiro, essa ideia chega a ser ridícula. Entretanto, em certo momento da história, se entendia dessa forma. O ponto é, sendo o direito um produto social, inegavelmente valores, crenças, símbolos, etc., serão associados a ele. Isso, portanto, permite concluir que o direito, sem adentrar em suas nuances, não deixa de ser uma manifestação cultural. Melhor, a cultura de uma comunidade reflete as particularidades do seu direito. Por isso, não é incorreto afirmar que teorizações possuem local e tempo, devendo ao jurista observar as particularidades convergentes e divergentes do seu tempo para com essas teorizações. Anteriormente, sinalizei a geografia como outro elemento de compreensão do que se entende por direito em um determinado contexto. A título de exemplo, vamos utilizar o contraste existente entre a ideia de direito no Brasil e a ideia de direito em diversos países do Oriente Médio, especialmente quando pensamos em sanções penais. A ideia e a função da pena no Brasil, reclusão, detenção, etc., é diversa da que se tem nesses países do Oriente Médio, apedrejamento, chicotadas, etc. Poderíamos ficar horas aqui realizando essa análise comparatista, no caso da geografia, ou histórica, no caso da história, perdoem-me pela redundância, a qual reforçaria e cada vez mais o que foi exposto anteriormente. O direito é um produto sociocultural, ou seja,
reflete os aspectos culturais da sua comunidade, e isso sem adentrar em aspectos éticos ou morais, sobre o que foi ou é errado, etc. A ideia do processo agora não foge dessa discussão. Recordo que, certo dia, preparando a minha dissertação de mestrado, enquanto folhava o Código de Processo Civil comentado pelo também saudoso jurista professor Pontes de Miranda, logo no prólogo dos seus comentários, ele sinalizou que de todos os ramos do direito seria o processual aquele mais próximo da nossa realidade. Essa afirmação me deixou inquieto por algum tempo. Desenvolveremos esse pensamento com cautela até o final do episódio. O primeiro ponto que devemos tornar cristalino aqui é que não devemos generalizar a ideia do que é processo, assim como ocorre no direito. O processo pode e deve ser observado em feições diferenciadas. Não preciso ser mágico para adivinhar que a maioria de vocês, no primeiro rumor da palavra processo, o associou ao processo judicial, ou seja, a nossa conhecida forma de prestação da tutela jurisdicional, mediante cadeia cronológica de etapas que se desenvolvem em contraditório. Essa associação não está equivocada. Aqui, pela minha fala, quiçá induzi a essa percepção. Entretanto, chamo a atenção para o fato de que a acepção da palavra processo possui contornos maiores. Na etimologia, e sem divagar nesse ponto, a palavra processo origina do latim da palavra procedere, significando uma espécie de método, sistema, maneira de agir ou cadeia de medidas a ser observadas para lograrem um objetivo. Então, sim, podemos acordar que a palavra processo pode ser associada ao processo judicial, enquanto mecanismo de prestação da tutela jurisdicional. Entretanto, e sem considerar todas as possíveis aplicações para as perspectivas não jurídicas, não podemos descartar que ela também pode representar a ideia de ramo ou subramo, como preferirem, do direito. E cá é o ponto da minha fala, o qual traduzo no processo civil. Na ótica social, e evitando tautologias, vimos que o direito é algo comum a determinado grupo, e isso vem desde as primeiras formações de organizações sociais. Em mesmo sentido que o processo, e aqui em sua acepção jurídica maior como processo civil, também está umbilicalmente ligado a essa ideia. Desde a formação das primeiras organizações sociais, os indivíduos sempre encontraram maneiras pelas quais seria possível dirimir eventuais controvérsias em seu subsistema. Ou seja, podemos associar os elementos história e geografia também a essa ideia de processo que estamos discorrendo. O processo civil que há conformado na atualidade não é igual, e seria utópico pensar o inverso, daquele que existia em comunidades antigas ou até mesmo, odiernamente. A nossa delimitação da ideia de processo é diferenciada em relação a de outras comunidades internacionais. E, a título de exemplo para essa afirmação, aos interessados recomendo a leitura da obra Direito, Cultura e Ritual, Sistemas de Resolução de Conflitos no Contexto da Cultura Comparada, do professor Oscar Chase, publicada no Brasil pela editora Marcial Pons em 2014, com tradução para o português pelos professores Sérgio Cruz Anenhardt e Gustavo Osna. Portanto, podemos concluir que a significação de direito e de processo está umbilicalmente associada à cultura e seus elementos daquela organização que os concebe, de modo que devemos considerar que o estudo sobre o processo civil de um determinado contexto será condizente apenas com esse recorte, não se impossibilitando que existam intercâmbios com outros sistemas, de forma contemporânea ou resgate a construções passadas. Como no caso deste podcast, a ênfase do estudo é feita na perspectiva do direito processual civil brasileiro, sob a ótica do processo civil após o Código de 2015. Este é o Processo Cast. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a The Harvesters,
de Peter Bruegel the Elder. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.